Quanto tempo que você tem de formado? Como foi tua faculdade? O que você lembra da sua faculdade? Mas eu quero que vocês relembrem, né? Quantos anos de formado? Quantos anos de formado você tem? Como é que foi o teu curso? Né? Como é que foi o teu curso na faculdade? Aquela época tão legal da gente na faculdade, né? Namoradas, namorados, festas, não é? A gente tinha menos responsabilidade. E o que eu queria discutir aqui hoje com vocês, né? Formou em 90, o Basílio falou que formou em 90, olha que legal. O Rogério falou que faz tempo, 10 anos. Eu sou formado, né, em 95, então já se vão aí também uns 25 anos. O Breno é mais recente, 8 anos, está com tudo mais novo na cabeça, o Breno e o Rogério. Mas eu quero saber, tanto do pessoal mais recente aí, que formou há menos tempo, quanto quem formou há mais tempo, como o Basílio, que tem até um pouquinho mais de tempo de formado do que eu, não é? Eu sou de 95. E o que acontece? O que te ensinaram na faculdade? Né? Porque muitas vezes a gente faz o curso de Direito e a gente não ensina a gente a advogar, né? Tanto que a gente até muitas vezes precisa sair ou vai para escritório de advocacia, como eu fui, foi estagiar, não é? A Mirella é de 98. O que acontece? Vai fazer estágio, vai para o escritório de advocacia, às vezes vai prestar serviços ali, como se fosse defensoria pública ou aquelas órgãos de classe do AB que também fazem esse trabalho de defensoria pública. Mas ao longo da faculdade, e o que eu percebi, pelo menos aconteceu comigo, eu quero saber se aconteceu com vocês também, né? O Rogério está falando, aprendi a fazer recurso no estágio. A faculdade não ensina muito a gente isso para a gente, né? Principalmente atuação em tribunal superior. Eu não me lembro de ter aprendido na faculdade como fazer uma petição de recurso especial, como fazer uma petição de recurso extraordinário, o que fazer, né? Não sabia, a gente sai da faculdade sem saber aquela dificuldade que vai enfrentar na vida, no dia a dia, para quando a gente tem um processo na mão, caramba, agora eu preciso fazer um recurso extraordinário, preciso fazer um recurso especial, o que eu faço agora? E aí você vai descobrir, né, que tem muita coisa que você deixou passar para trás e que não te ensinaram, né? O Rogério falando, o Rogério que é aluno da USP, prática zero, eu fiz USP, muita teoria, exatamente. Né? E a teoria é muito importante, né? Eu não estou falando que teoria não é importante, pelo contrário, a teoria ela é a base de tudo. Né? Sem a teoria a gente não vai conseguir ir bem na prática, mas a gente tem que treinar, a gente tem que ensaiar, né? A gente tem que ver o que está pesando na nossa prática, né? O que acontece? Qual é a minha dificuldade aqui? Porque às vezes quando a gente se depara no começo ali da carreira e tudo, né? Você vai fazer o recurso, você fala, caramba, vou endereçar essa petição para quem? Não é? O que eu preciso colocar na petição aqui? E quando você vai fazer um recurso especial, um recurso extraordinário, mesmo que você já tenha alguns anos de prática na advocacia, ou já faça várias petições, isso às vezes pode até te atrapalhar. Porque o que eu falo? Lá o jogo muda, né? O jogo muda, é outro jogo, gente, é outro esporte. Então, por exemplo, se no recurso especial você deixar uma letra solta, na hora do cabeçalho ali, por exemplo, você está fazendo um recurso com base na linha A do inciso 3 ali do 105, por violação ou negativa de vigência do dispositivo de lei federal, e deixar por acaso escrito ali no cabeçalho que o teu recurso está sendo interposto pela linha A e pela linha C também, mas você não está fazendo recurso pela linha C, você apenas esqueceu ali na sua petição aquelas aspas da linha C, que às vezes você puxou de uma outra petição, de um modelo que você pegou, então o recurso já pode não ser conhecido, e certamente não será. Você sabia disso? Então, o que acontece? Isso pega muita gente de surpresa, muita gente de surpresa. Então, esses detalhezinhos que as faculdades, na verdade, você pode ter estudado na USP, como o Rogério, no Mackenzie, como eu, que estudei aqui em Brasília, né? O que acontece? A gente sai da faculdade sem saber realmente isso, né? Sem ter essa experiência prática. A faculdade não tem tempo, né? Não tem na grade horária, muitas vezes, uma matéria que a gente vai estudar com afinco, a profundidade que é necessária
para que a gente tenha sucesso na hora que a gente precisar fazer um recurso especial, na hora que a gente precisar fazer um recurso extraordinário. E os recursos que normalmente são subsequentes a esses outros aí, né? Muitas vezes a gente faz um recurso especial, precisa fazer um agravo em RESP, não é? Ou até um agravo interno no tribunal lá, dependendo da decisão, como você fala aqui. E aí o que eu vejo no dia a dia é isso, foi por isso que a gente criou o canal. Muitos colegas não sabem fazer isso, né? Cometem erros básicos, erros fáceis de serem evitados, erros simples. E esses erros, nos tribunais superiores, o que eles causam? Eles impedem que os seus recursos sejam julgados no mérito. Então, eu vou passar uns números aqui para vocês. Olha que interessante. Eu estava estudando hoje mais cedo, busquei aí na internet, no site do Jota, eu encontrei alguns dados para vocês terem uma ideia do onde eu quero chegar hoje. Ó. Uma pergunta: quem tinha mais cursos de direito? O Brasil ou o resto do mundo? Não é? Então, se você comparar o Brasil com o mundo, o Brasil hoje não, em 2018, ele tinha 1.502 cursos de direito. 1.502 cursos de direito. Tá? Isso em 2018. Nessa mesma época, no mundo existiam menos de 1.200 cursos de direito, menos de 1.200 faculdades de direito. Então, o que isso significa? Só aqui no Brasil, nós temos mais advogados no Brasil, né, sendo formados, né, do que no resto do mundo todo. Né? Então, vocês imaginam como a gente tem que estar preparado, como a gente tem que estar capacitado para ter sucesso nessa profissão, senão a gente vai ser expulso da profissão. Né? Porque o que acontece? Hoje tem mais oferta de advogados do que de demanda. Eram, em 2018, dados lá do Jota, do site do Jota, 1.502 cursos no Brasil contra menos de 1.200 no mundo. Então, a gente tem uma carreira aqui no Brasil, né, que a gente tem uma competição muito grande, né, e a gente precisa, sim, se diferenciar. Né? Uma forma de se diferenciar é ter uma atuação de excelência nos tribunais superiores, onde uma parcela muito pequena do conjunto de advogados consegue ter sucesso. Né? Até porque todos vocês aí que estão assistindo, não é novidade, é em torno apenas, algo em torno de 5% ou menos dos recursos que são dirigidos ao STJ e ao STF, que são conhecidos, ou seja, que são julgados no mérito, não é? Porque quando a gente fala que recurso conhecido e recurso provido, o recurso conhecido é aquele que superou, né, todos os requisitos de admissibilidade, para que o mérito dele, a questão colocada ali, seja realmente examinada pelo tribunal. Ou seja, se você tem um julgamento de um tribunal aí de justiça que você quer reverter, né, por via, por exemplo, do recurso especial, você precisa primeiro que o seu recurso especial seja conhecido, para no mérito ele dizer se você está certo ou se está errado, né? Se aquela decisão tem que ser reformada ou não. Né? E o que acontece? Qual é a grande barreira? E é por isso que eu falo que o jogo muda nos tribunais superiores e a maioria dos advogados não se dá conta disso. Né? É que 95% dos recursos especiais não são conhecidos, não são admitidos, ou são trancados à origem e não são julgados em seu mérito. Então, o que acontece? Isso aí, né, quando a gente fala isso é um dado muito importante, porque nos tribunais de instâncias ordinárias, né, os tribunais de justiça ou nos tribunais regionais federais, a gente não enfrenta esse problema quando a gente advoga. Né? Você tem ali, né, você tem como é que diz? Uma decisão que você quer reformar por via de uma apelação, e você não vai enfrentar muito o problema da sua apelação ter o mérito não julgado, né, não ser conhecida. Mas nos tribunais superiores esse jogo muda. O conhecimento do recurso é a barreira mais importante que você tem que vencer. Né, porque a grande maioria não é admitido. Né? Por quê? Porque existem inúmeros óbices, aqueles óbices que a gente trata aqui do dia a dia. E o que acontece?
Muita gente não sabe, por exemplo, como escapar de uma súmula 7, não sabe o que colocar e o que não colocar na petição, ou como trabalhar a argumentação dele ali no recurso especial, como recurso extraordinário, porque já estou falando de súmula 7 no STJ, obviamente, é a súmula 279 no STF, mas é a mesma coisa, vedação ao reexame de provas. Então, a verdade, o pessoal não consegue, muitas vezes, entender isso. O que a gente tem que fazer ali? Você não pode trabalhar tentando alterar as premissas fáticas que foram postas no acórdão. Você tem que trabalhar com os fatos que o acórdão deixou ali. Então, muitas vezes, não são aqueles fatos os corretos, teoricamente não foi aquilo que o tribunal teria que fazer em relação aos fatos, na análise fática, mas isso a gente não pode mais mudar no STJ e no STF, via recurso especial, via recurso extraordinário. Estou falando nessas vias excepcionais, porque a gente, quando conversa aqui, estou falando hoje mais, STJ, STF por via recursal, obviamente há recursos e recursos. O STJ e o STF também trabalham como tribunais de apelação, em aspas, tribunais que podem analisar fatos e provas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O que acontece? Quando você entra, por exemplo, um mandado de segurança que surgiu, que você ajuizou, que ele se iniciou nos próprios tribunais de justiça ou nos tribunais regionais federais, se você entrou com uma petição do impetrante, como autor ali no mandado de segurança, e acaba tendo julgamento no tribunal denegado, a segurança, a ordem denegada, você não vai se utilizar do recurso especial, você vai se utilizar do recurso ordinário. Um recurso ordinário em mandado de segurança. Isso tanto no STJ como no STF. Quando você entra com o recurso ordinário, o próprio nome já entrega. É um recurso ordinário, não é um recurso extraordinário do espécie, gênero da qual a gente tem as espécies, recurso especial e o recurso extraordinário. Então, no recurso ordinário, você pode sim discutir aquela questão documental do mandado de segurança, análise de prova, Então, o Rogério brincando com o meu time aí. Esse já, o Mundial do Corinthians de 2000 já foi reconhecido pela FIFA há muito tempo. Foi ela que fez o campeonato. A gente não tem que reconhecer nada, nem precisa recorrer disso aí, não. Viu? Mas, o que acontece? Então, voltando aqui ao raciocínio. Você tem aí, você tem os tribunais superiores atuando como tribunais de apelação. Então, a gente não pode fazer essa confusão de que sempre em STJ e STF você jamais vai poder discutir prova. Isso aí, Basílio, isso aí, somos bi. A gente não tem que provar nada, nem precisamos de fax, de nada, hein? Os palmeirenses amigos aí. Mas o que acontece? Então, a gente brinca, brinca essas coisas, mas vocês conseguem entender essa diferença, de atuação dos próprios tribunais superiores. E muitos colegas não entendem essa diferença. A gente vê, e a Mirella vê sempre, a gente vê na procuradoria ali, muita gente que pega uma decisão denegatória de um mandado de segurança originário no tribunal, e aí, ao invés de entrar com recurso ordinário, entra com recurso especial, gente, entra com recurso especial. E aí ele perde o caso. Às vezes são situações em que ele teria muita chance, porque ele tem jurisprudência, até... já está transitado em julgado, isso aí não cabe mais recurso para nada. Exatamente, quando o Mundial. Então, o que acontece? O advogado entrou. Se você errar o recurso ali, entrar com recurso especial quando era para ter entrado com recurso ordinário, você perde, acabou o processo. Mesmo que a tua causa fosse boa. E a gente vê, a Mirella vê, volta e meia ali, o que acontece? A gente vê causas em sede de recurso ordinário, de mandado de segurança, que tem até uma jurisprudência favorável no STJ, mas o advogado, ao invés de usar o recurso ordinário, usou o recurso especial, que não é cabível. E aí, que é inadmissível. E aí não tem volta. Não tem volta, aquela decisão vai transitar em julgado. Então, a gente tem que tomar cuidado. Essa atuação, ela precisa, sim, de um cuidado especial. E a gente, uma forma, isso que eu estava falando antes aqui, uma forma da gente se diferenciar na faculdade dessa quantidade de concorrência que a gente tem hoje.
na advocacia. Daqui a pouco seremos 2 milhões de advogados. Né? O Brasil tem advogado para atender o mundo inteiro. Né? Até a China, o Brasil consegue atender. A China e a Índia, a gente tem mais advogado do que o resto do mundo. Então, imagina isso aí. Né? Então, a gente precisa realmente se capacitar. E uma forma de se diferenciar, não é? E se capacitar. E se diferenciar é se capacitar nessa atuação dos tribunais superiores. Isso vai refletir no teu trato com seus clientes, na segurança que você vai passar para eles, não é? E principalmente na atuação em todos os seus processos. Porque você já vai ter essa mentalidade de que eu posso levar meu processo para um tribunal superior, eu posso reverter, levar essa questão na análise para um tribunal superior. Se eu tiver um revés aqui, não é? Você não precisa se conformar. Se você vê que houve realmente ali uma decisão que não está correta, está violando uma norma de direito federal ou uma norma da própria Constituição. Como fazer um recurso especial? Como fazer um recurso ordinário? Acho que ninguém, né, teve um treinamento desse na faculdade. Né? E o que eu tive de treinamento foi no meu dia a dia, no meu trabalho. Né? Comecei como assessor ali no STJ a ter contato com essa matéria. Né? Eu tinha até antes, desde o estágio, eu fiz um estágio na Procuradoria-Geral da República, aqui em Brasília, trabalhei direto como subprocurador da República, mas eu fazia os pareceres, eu ajudava ele, né, elaborava, ele corrigia pareceres em habeas corpus, né, nos famosos HCs, mas na época o Supremo não julgava a maioria dos HCs, então tinha algumas questões, sim, mas não tinha toda essa dificuldade que a gente vê no recurso especial e no recurso ordinário. O habeas corpus é um remédio, né, processual, né, mais abrangente, como mandado de segurança, tem suas limitações, né, o conhecimento das questões, mas não enfrenta todas aquelas barreiras que um recurso especial e um recurso extraordinário enfrentam. Né, mas ali eu já tive um contato. E depois voltei a ter o contato quando eu fui ser assessor ali no STJ, antes de assumir o cargo ali na Procuradoria, o cargo de procurador. Depois aí a gente vê que na advocacia é muito mais difícil atuar do que como um assessor, por exemplo. Quando você é assessor, basta apontar um óbice para não conhecer do recurso, que está resolvido. Né? E quando você é advogado, você tem que lembrar e pensar e prever todos os possíveis óbices que poderão ser impostos aos teus recursos. Então, você tem que pensar muito mais, com muito mais cautela. É bem mais difícil. A gente faz esse treinamento. Né? E por que a gente faz esse treinamento? Por que eu gosto de treinar? Eu aprendi uma coisa uma vez, quando eu estava estudando para concurso, eu senti que eu precisava melhorar a minha redação no português. E aí eu fiz um curso por correspondência. E o curso de correspondência, o que eles me explicavam, os professores? Falavam, olha, você nunca teve o seu português verdadeiramente corrigido na escola, nem no primeiro, nem no segundo grau. Nem na faculdade. Na faculdade, então, eu só tive português no primeiro semestre. Veja só, né? Nós, advogados, a gente tinha que, né, estar sempre com o português super afiado. E não é o que a gente vê por aí no dia a dia. Então, o que acontece? Nesse curso por correspondência, eu via onde estava o erro e eles me indicavam por que estava errado e o que era o certo. Né? Isso é treinamento. Aí você melhora. Isso a gente não teve na faculdade. Eu tenho certeza que ninguém aqui teve. E é muito relevante. Né? Então, por isso que eu estou falando isso. Quando a gente fala em se capacitar tudo, infelizmente, nessa área de atuação em Tribunal Superior, a gente não tem nada assim muito focado, né, como a gente tem aqui no nosso canal, para atuação nessa área. Né? Não adianta você procurar uma pós-graduação, eu não sei se tem, eu nunca vi, ou um curso de mestrado, alguma coisa assim. Né? Esses cursos são geralmente muito teóricos. Quando eu fiz o mestrado, fiz aí em São Paulo, lá em São Paulo, na PUC, de São Paulo, muito legal, o direito tributário, é muito teórico, né? Embora a PUC ainda tenha muito viés voltado para a prática, mas mesmo assim você fica muito preso na teoria, você não você traz alguma coisa para o dia a dia, mas não é na velocidade que a gente precisa, né? Quando a gente está advogando e está ali, precisando com o prazo correndo, precisando fazer um recurso especial, um recurso extraordinário, ou sabendo que aquele processo que você está na mão, ali na frente, lá na frente, você vai precisar levar para o Tribunal Superior. Esse treinamento, essa prática é muito importante, não é? Então, assim, na medida do possível, claro, a gente sempre traz matérias, algum conteúdo, discute alguma coisa aqui, né, no canal, nessas lives, né, não com a profundidade que eu consigo nos cursos, mas com uma
com algo, com uma fundamentação e uma conversa suficiente já para ir mostrando o caminho aí para você que está do outro lado, né? E te mostrar que é possível, gente, é muito possível você conseguir que seus recursos sejam admitidos e providos. Então, você pode estar se perguntando, mas a prática eu aprendo fazendo, não é? E é isso que, por que a gente tem o canal e essa conversa, de vez em quando a gente tem os cursos? É porque na prática, né, se você for fazer, depende da velocidade, o quanto de advocacia que você faz. Se você tem uma advocacia massiva, pode ser que você até pegue essa prática um pouquinho mais rápido, mas se você não tem uma advocacia massiva, não é, você pode demorar muito tempo. E aí, quando aparece um processo importante para você, você não está pronto, não está preparado e pode realmente ter um dissabor muito grande ali quando tenta levar esse processo para o Tribunal Superior. E quando eu digo dissabor, né, não é o fato de você não ter o teu recurso provido, é o fato de você não ter o teu recurso conhecido porque você falhou, que você cometeu uma falha técnica que você nem sabia que existia, né? Uma questão ali que você devia ter preparado e não preparou. Né? O que a gente fala aqui da questão do pré-questionamento, que às vezes o pessoal tem dúvida, qual a hora de pré-questionar? Como pré-questionar? Quando? De que forma? Quais os instrumentos que eu posso usar, né, para pré-questionamento? Eu vejo até hoje, advogado usando embargo de declaração, querendo pré-questionar algo que ele deveria ter pré-questionado lá atrás. Não dá mais tempo, já passou a hora. E ele acha que os embargos de declaração vão salvar a vida dele ali no processo. Não vão. Não é? Então, assim, isso é muito, muito comum. Então, erros simples que a gente pode, né, e deve evitar. Né? A gente pode e deve evitar. Então, essas questões, né, da dificuldade técnica, né, que você tem sim, que está conhecendo a jurisprudência, está olhando, acompanha aqui a gente no canal, a gente sempre traz questões interessantes, né, você pode também sempre, seguindo não só nas lives, e procurar quem fala, né, quem está falando desse assunto específico, para ir te ajudando. Né? Livros, jamais fique longe deles. Eu não fico jamais longe dos meus livros, principalmente dos livros de processo civil, porque o processo civil é o nosso instrumento de trabalho, né? O grande instrumento de trabalho aqui no processo. Para terminar aqui, não tente, então, achar que, assim, vai aprender no seu erro e no acerto. Você vai aprender. Só que o que vai acontecer? Você vai perder processos, né? Até acertar, você vai errar muitos. Então, não é um jeito legal de pegar isso aí. Então, tem realmente que tentar se capacitar, fique junto aqui com a gente, traga suas dúvidas, não tenha medo de perguntar, tá? Não tenha medo de perguntar, que eu não tenho medo de pergunta, podem perguntar. Se eu não souber, eu vou pesquisar. Né? Se eu tiver alguma dúvida, eu falo, eu tenho dúvida, eu acho que é isso, mas eu vou dar uma olhada na próxima live, eu confirmo. Né? E a sua dúvida provavelmente não vai ser só sua, podem indicar temas que vocês queiram saber, às vezes o tema um pouquinho fora só dessa matéria que a gente fala, mas dentro do processo civil, alguma coisa que está pegando, a gente vai atrás também, porque a nossa situação é completa no escritório, né? Tanto aqui, minha atuação como advogado público e privado é completa, desde a petição inicial, posso conversar com vocês sobre vários desses assuntos aí também. Tem uma pergunta aqui de um colega, do Basílio, né? Embargo de declaração e agravo em recurso especial. Pode acarretar multa protelatória? A princípio, geralmente, eles não costumam, né, dar essa multa protelatória assim direto nos primeiros embargos. Né? Possível? Pode acontecer? Pode sim, Basílio, pode acontecer. Mas o mais comum ali, se você entrar com embargos de declaração, né, que não for mesmo, não estiver tratando, o que acontece? Esses embargos de declaração não agravam em RESP, né, se não for matéria de embargo de declaração, provavelmente, o que o ministro vai fazer? Ele vai abrir, né, tem a sistemática ali no CPC, agora eu não sei de qual o artigo, mas está por ali, né, pelo 1021, por ali, pelo agravo interno, um pouquinho depois, acho que 2023, 2024, eu não estou com o CPC aberto aqui agora, mas o que acontece? Ele vai converter os seus embargos de declaração em agravo interno, só que ele vai abrir prazo para você adequar suas razões e depois, para outra parte, obviamente, responder o recurso. Né? E aí sim,
Se você insistir, de repente, depois da decisão, você vier com mais uns embargos de declaração, o caráter protelatório é um caráter muito subjetivo, não é? Que tem ministro, tem juiz que gosta logo de aplicar multa, tem outros que preferem não aplicar. A tendência atual é cada vez aplicarem mais as multas, né? Porque se cada vez que os advogados... Você percebe, né, quando o advogado está querendo ali protelar. Então, por exemplo, é muito diferente de você estar com embargo de declaração, você ganhou, você tem uma decisão favorável a você, mas aquela decisão realmente precisa de uma complementação. Você entra com os embargos de declaração, dificilmente você vai ter seus embargos de declaração entendidos ali como protelatórios, não é? Agora, por outro lado, se você já está lá no recurso do recurso do recurso, você já usou todos os recursos possíveis, não tem mais o que ser feito, né? O recurso especial já foi julgado, já teve agravo interno, a turma, o colegiado já julgou, aí você vem com os embargos de declaração e realmente está evidente ali que não tem omissão, que não tem nada, aí é mais fácil de você tomar uma multa. Mas nesse teu caso, essa é a tua pergunta, é possível, mas eu acho difícil. Eu não vejo muito isso aí, não. Tá? Então, você não precisa preocupar com isso. Agora, você tem que se ligar se o que você vai botar nos seus embargos é questão de embargos, ou se é questão já do agravo interno. Porque nós estamos falando em um ARESP. Né? Então, uns embargos de declaração e um agravo em recurso especial. Né? Então, veio o agravo em recurso especial veio a decisão burocrática, provavelmente, ali do ministro ou da ministra. Então, o que acontece? Você vai embargar ou vai estar com agravo interno? Você tem essas duas opções, mas para você estar com os embargos, você tem que realmente ter uma omissão, um daqueles vícios lá, né? Uma obscuridade, alguma coisa muito clara. Se for algo que você dá para captar na decisão, né, você vai fazer o agravo interno, que é o recurso natural aí, tá? Agora, tá aqui, tá. Então, vamos lá. O que você deve fazer, então, para pegar essa dica, né, essa prática do dia a dia em Tribunal Superior, que a gente não teve nas faculdades, que a gente não aprendeu, que eu tento compartilhar aqui com você, não é? O que é necessário, o que é necessário, né? Então, primeiro, né, estratégia, você tem que saber estratégia para fazer o seu processo subir, né? Visualizar as questões de direito federal e de direito constitucional que podem levar seus processos a serem julgados pelo STJ e pelo STF em sede de recurso especial extraordinário. Né? Tem que saber a técnica apuradíssima, perfeita de elaboração desses recursos. Então, são duas coisas diferentes, duas, não são quatro, não, são duas. A estratégia que você tem que saber, né, como vai trabalhando a tua tese, essas questões ao longo do processo, e depois como elaborar as suas petições, o que colocar e não colocar nos seus recursos. Isso é muito importante. Para que serve cada recurso e o que você tem que impugnar em cada recurso. Né? Gente, olha, o que a gente vê, né, assim, que eu já vi na minha vida, em agravo, né, o advogado, a advogada faz um agravo em RESP, e aí todo o mérito do agravo dele, toda a fundamentação, toda a argumentação dele está atacando o acórdão, né, que julgou lá a apelação. Só que, peraí, o acórdão, ele já fez um recurso especial contra esse acórdão. Esse recurso especial que está preso lá embaixo. Ele ficou preso por outros motivos, que não tem nada a ver com aqueles motivos que determinaram o julgamento da apelação. Né? São duas questões muito diferentes. E o pessoal confunde isso demais. Eu vejo muito advogado repetindo o recurso especial no agravo em RESP. E aí o que acontece? O recurso especial não sobe, aí vem o agravo em RESP, ele repete toda a argumentação do recurso especial, não ataca a decisão que não admitiu, não ataca os fundamentos da decisão que não admitiu a subida do recurso especial, e aí ele tem o próprio agravo em recurso especial não conhecido, por conta da súmula 182. Gente, isso aí acontece todo dia, até hoje. Entendeu? Então, isso a gente treina também, né? Quando a gente faz os cursos, treino isso com os colegas, e eu mostro, vocês esqueceram aqui, você tem que reconhecer, né? Todos os fundamentos da decisão, tem que saber que tem que atacar todos eles. Então, tem muito percalço, né? Tem muita questãozinha aí nessa atuação dos tribunais superiores que a gente não pode deixar, né, para trás, não pode descuidar, senão a coisa não funciona lá em cima, tá? Então, é importante, além disso que eu estava falando, né, eu estou dando os passos aqui, conhecer bem a jurisprudência da STJ e da STF, né, e conhecer muito bem a jurisprudência agora, também, dos
recursos julgados em sede, né, em regime de recursos repetitivos, que isso vai ser muito importante. Tá? Vocês têm que estar por dentro dessa jurisprudência, da repercussão geral aí do STF, quais são os temas que já foram julgados, quais estão em repercussão geral. Olha que interessante, você pega, eu vou fazer um recurso extraordinário, vai olhar a lista lá do STF, o que tem de tema de repercussão geral. Então, o meu tema, ele tem repercussão geral conhecida? Se ele tiver repercussão geral conhecida, fica uma baba para mim, para o meu recurso ser admitido. Ainda que ele acabe sendo sobrestado, não é? Mas se ele for sobrestado, porque foi encaixado ali naquele tema, aquele tema vai ser julgado no Supremo, se o Supremo julgar a meu favor, meu recurso vai ser provido depois. Então, vocês têm que ficar ligados nisso aí também. Não é? Não fazer o recurso sem olhar a jurisprudência antes, como é que está até essa questão dos repetitivos. Se a tua matéria tem esse potencial, vocês vão saber disso quando tiverem com os processos na mão. Não é? Se é um tema que pode ser um tema de recurso repetitivo, de repercussão geral, você vai pesquisar, tá? E aí, claro, obviamente, conhecer todo esse trâmite interno que a gente fala aqui também, dos recursos, do processo dentro dos tribunais superiores e dessa prática aí. Gente, hoje, para lembrar, né, a gente discute aqui no canal como deixar você, né, transformar você num especialista, né, se não quiser ser um especialista em atuação no Tribunal Superior, um advogado que atue com desenvoltura, segurança, confiança nesses tribunais, que seja capaz de, quando precisar, levar seus processos a julgamento nesses tribunais. É isso que a gente trabalha aqui no canal. Né? Espero que tenha contribuído aí um pouquinho aí com o nosso bate-papo hoje aí com vocês. Deem o like aí quem gostou. Muito obrigado, boa noite e até semana que vem.